Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, desta quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022, nosso programa de número 905, que tem como tema central: eles culpam o povo. O povo é culpado por tudo. Se está explodindo os casos de Covid, a culpa é da população, é das festas de fim de ano, é do povo que não toma cuidado. Essa é a opinião da direita e dos governos, que resolveram punir o povo cancelando o carnaval. Né? É um tema central do nosso programa, onde nós vamos debater aqui a necessidade de mobilizar contra o cancelamento do carnaval. Bom, nós vamos falar aqui também do recorde que está acontecendo aí de novos casos. Né? Em 20 dias, tem cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que teve um crescimento de quase 7.000% dos casos de Covid. E a situação, falta testes, nós vamos tratar desse tema também, né? E tem aí mais de 2.000 prefeitos foram pedir ajudas ao governo diante da preocupação com a situação. Bom, nós vamos falar aqui também do pedido feito por 50% dos funcionários do Banco Central que já aderiram ao movimento de entrega de cargos. Vamos tratar desse tema, de ver o que é isso daí. Os protestos contra o juiz Sérgio Moro, que no aeroporto em João Pessoa foi xingado de ladrão e de traíra. A crise econômica que fez com que a poupança tivesse uma retirada histórica, né? 35,5 bilhões a mais do que os saques no ano passado. Bom, em debate, em um trecho de análise política com o companheiro Rui, o PCO é negacionista, né? Um debate que muita gente tem feito aí nas redes sociais, procurando acusar o Partido da Causa Operária, né, de ter a mesma posição que o governo Bolsonaro, né, diante da vacina, diante da pandemia. Bom, o Bolsonaro, destaque agora na live realizada agora à noite, ele que é defensor dos especuladores que estão levando aí, roubando o petróleo brasileiro, acusou Lula, né, com o velho discurso do golpe de quebrar a Petrobras. Né? O Bolsonaro que está quebrando o povo brasileiro. Nós vamos falar desse tema aqui também. Vamos falar como é que anda, a quantas andas aí a convocação para a realização na próxima semana da Conferência Sindical Nacional da Causa Operária, e um destaque internacional: as tropas russas que chegaram ao Cazaquistão em meio a uma situação de crise naquele país. E Cuba mantendo aí o segundo lugar no ranking mundial de vacinação contra a Covid. Bom, estas e outras notícias você acompanha, discute aqui conosco, né, com a nossa audiência muito seleta, interessada em conhecer a realidade para lutar para transformá-la. Né? Esse é o papel do resumo do dia e da Causa Operária TV, né? Um canal a serviço das lutas do povo, das reivindicações do povo trabalhador, sem rabo preso com os capitalistas, com a imprensa golpista que mente para o povo. Bom, então eu começo o programa mandando um forte abraço para todo mundo que já nos acompanha, né? Muita gente já por aqui no nosso canal no YouTube, né? E se você está em outras plataformas também, vem aqui para o YouTube, prestigie aqui para aumentar a nossa audiência, e pedindo a vocês que acompanham a nossa programação que compartilhem adoidado aí o link da Causa Operária TV, do resumo do dia, para chamar o pessoal aí, os amigos, familiares, todo mundo para assistir esse jornal, que é o Jornal da Noite, desse canal que é um jornal a serviço da luta dos trabalhadores. Bom, um salve, então, para alguns dos nossos muitos amigos que estão nos acompanhando aí nas redes sociais, aqui no nosso canal Causa Operária TV, participando aqui do nosso chat. Revolução Popular do Brasil, chegando por aqui,
e mandando aí um superchat, uma figurinha simpática, contribuindo aqui conosco, dando um exemplo já nesse começo de programa. O companheiro Walisson, a Maria Genoveva, o Marcel Santos, para a companheira Simone, aqui do ABC, ela que vai estar conosco, que é trabalhadora da saúde, e vai estar conosco na Conferência Sindical Nacional da Causa Operária, cujo link para você se inscrever já está aí no chat lá em cima. Né? Então, faça já a sua inscrição na Conferência Sindical, entre aí no link, em um minutinho você faz, se informa, passa suas informações, se você é de fora de São Paulo, se vai precisar de alojamento solidário, todo o esquema está sendo montado para receber você aqui e participar da conferência. Bom, um salve aí para a companheira Ana Matos e a Rosângela Barbosa, que são membros aqui do nosso canal, o Murilo Farias, também membro do canal, presente na nossa transmissão, o Aurélio dos Santos, o LC29, que já chegou por aqui, mandando também o seu superchat, contribuindo aqui com a nossa programação, com o nosso canal, o Marcel Santos, a Cláudia Adriano, o Osni Castro, Renata Diniz, muita gente, né, chegando por aqui. O K dizendo que ele nunca foi muito de carnaval, né? E o Tony mandando sucessos aqui a todos do PCO. Bom, vamos debater esse tema do carnaval aqui no nosso programa. Bom, um salve para vocês todos, em nome para todos que nos assistem, né? Em nome desses que nós cumprimentamos, para você também que nos acompanha na madrugada, em outro horário aí de melhor condição para que você assista, né? Porque os programas da Causa Operária TV permitem que ficam aqui à sua disposição para você assistir a hora que você desejar. Por exemplo, nós tivemos agora há pouco o programa Tição, né? Um programa importante, programa de negro aqui do nosso movimento, do coletivo João Cândido, aqui do nosso canal. Se você quiser assistir, você perdeu o programa, acessa lá a Causa Operária, a TV Causa Operária no YouTube, né? E pode assistir aí na hora que você desejar. Né? Todos os programas aqui do nosso canal ficam aí à sua disposição. Tem no canal também muitos cursos, muitos vídeos, palestras, programas culturais, né? Programas de música, cultura, e por aí vai. Né? Então, participe, compartilhe aí, divulgue o link do nosso canal, ajude a fortalecer a Causa Operária TV. Bom, vamos para a nossa pauta, vamos que vamos. Nessa quinta-feira, que aqui em São Paulo está frio e uma pequena chuva, né? Caindo aí já há bastante tempo, e a temperatura esfriando. Depois de dias quentes do final do ano, nós temos esses primeiros dias de 2022 com a temperatura mais baixa. Bom, nós vamos começar falando de um destaque desses dias, que é a entrega de cargos pelos funcionários do Banco Central. Os funcionários do Banco Central, como de outros órgãos importantes do governo, estão profundamente revoltados, né, com a situação que não permite, que não tem aumento de salário. Né? O orçamento votado no Congresso Nacional estabelece aumento para os policiais federais, mas, no caso, por exemplo, do Banco Central, eles tiveram o último reajuste em 2019, né? E eles estão reivindicando aí 26,3% de reajuste, e há uma mobilização das carreiras de elite, que não é só do Banco Central, né, mas do funcionalismo federal, que querem o reajuste salarial que vem sendo foi atribuído a outros setores, como o caso dos policiais federais, mas que não chegaram para eles. Então, esse movimento de várias carreiras, de vários setores, né, exigindo reajuste salarial, inclusive com a entrega dos cargos, né, chegou ao Banco Central, e nota que foi divulgada nessa quinta-feira, no dia de hoje, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o Sinal, informou que já houve adesão de 50% do quadro, a articulação que visa convencer os servidores comissionados a entregarem os seus cargos e aos demais não aceitarem substituí-los. Né?
o protesto, obviamente, precisa ser articulado para que o pessoal entregue o cargo e outros, né, se solidarizem com o movimento, exigindo reajustes para todo mundo, sem que o pessoal aceite substituí-los. 1.700 trabalhadores do banco teriam assinado a lista que indicando o nome dos participantes, né, entregando os cargos comissionados e exigindo, né, 26,3%, que é a reposição, né, eles ficaram sem reajuste em 2020, em 2021, né, enquanto isso, obviamente, os bancos, né, tiveram não só a reposição, um aumento, né, do repasse feito pelo governo, como aumentou enormemente aí, o repasse consumindo, sugando do orçamento público federal mais de 52% do orçamento, coisa aí perto de 2 trilhões e 500 bilhões no ano passado. Quer dizer, para os banqueiros, tudo, para os bancários do Banco Central, como para os outros trabalhadores, absolutamente nada. É a política do governo, né, golpista, com apoio de toda a burguesia. Bom, antes de seguir a nossa pauta, agradecer ao Sou Eu, que mandou a figurinha super simpática, né, aqui e contribuindo com a gente, Super Sticker, contribuindo com o nosso canal, com a caixinha de começo de ano. A companheira Maria Genoveva Cordeiro também, que nos mandou uma simpática flor, né, e contribuindo aqui a imagem. A companheira Carla Silva, salve Carla, que bom tê-la aqui conosco também, contribuindo, mandando aí o seu Super Sticker. Então, a todos vocês e os demais aí sigam os bons exemplos, né, da Revolução Popular no Brasil, do LC 29, da Carla, da Maria Genoveva, do Sou Eu, e contribuam, ajudem aí a sustentar essa imprensa revolucionária que é a Causa Operária TV. Bom, o pessoal perguntando aí pela conferência, dirigiram aí a pergunta para Simone. Nós vamos estudar poucos casos. A conferência é uma conferência presencial. Não vamos falar disso no ponto sobre o tema, mas o pessoal perguntando aqui se pode se inscrever para participar online. Para o pessoal que está no Brasil, principalmente quem está por perto, né? Nós vamos discutir casos excepcionais. Tem companheiros da Europa que vão participar online, de outros países. E o pessoal que tiver interesse nessa modalidade faz a inscrição lá e manda um comunicado para a gente, entra em contato com a coordenação, né? Nós vamos mostrar depois os telefones aqui para a gente procurar esclarecer a situação. Por que nós estamos fazendo um esforço, né, para realizar a discussão presencial? Justamente porque nós queremos quebrar esse imobilismo dos sindicalistas, da burocracia, que ficam aí em conversas online e procuram evitar organizar uma verdadeira mobilização. Obviamente que o debate presencial permite maior profundidade, uma participação mais intensa e até mesmo uma confraternização que nós vamos fazer no meio da própria conferência com companheiros de várias regiões do país. Mas há casos excepcionais e nós vamos considerar essa situação, né? E, obviamente, a conferência vai ser feita aí tomando todos os devidos cuidados. Bom, seguindo na nossa pauta, nosso tema justamente, vamos entrar no tema da Covid, né? A situação saindo de controle, né? Bom, e dos sintomas muito claros dessa situação, como aconteceu, inclusive, nas outras ondas, né? Um dos primeiros focos de explosão dos casos foi sempre a cidade do Rio de Janeiro. Pois bem, em 20 dias, a cidade do Rio de Janeiro teve um crescimento de exatos 6.778% do número de casos de Covid, né? Segundo o levantamento realizado, os dados não são nossos, não é uma invenção da Causa Operária TV. Os dados foram apresentados aí pelo jornal sensacionalista da imprensa golpista do Rio, Jornal Extra, né? E a partir de dados do painel Rio Covid, do próximo governo. No dia 12 de dezembro, eram 18 casos apenas diagnosticados da doença. Já no dia de Natal, no dia 25, o número de infectados pulou
para 269 e, em 1º de janeiro, 1.238 casos. Bom, a situação já está ainda pior, né? Continua a crescer, né? E a alta que vem sendo registrado aí em todo o país, né? Obviamente, e a explosão de casos que a gente tem, né? Tem imagem aí que nós vamos mostrar os últimos números da Covid no Brasil e, de uma maneira geral. Depois vamos falar também dos dados do mundo, né? Que ontem o mundo bateu recorde, né? E também, nesse momento, nós vivemos uma situação em que o número de casos no Brasil vem explodindo, né? Há uma explosão. Também em São Paulo, a prefeitura estimou que São Paulo atingiu um recorde de casos leves, né? Segundo a própria Secretaria da Saúde, né? Afirmou que a variante Delta levou 9 semanas para predominar e a Omicron 3 semanas apenas para se tornar a variante dominante, né? E bom, o total está aí ainda em todo o país. Nós vamos um total meio oculto, né? Porque o que acontece? No final de novembro, o Ministério da Saúde anunciou lá aquela suposta invasão hacker, né? E de lá para cá os dados acumulados, eles estão todos aí bagunçados, né? Não por coincidência, a política do governo é fazer essa bagunça mesmo, né? O governo está utilizando toda essa situação aí para protelar, inclusive, vem sendo protelada aí a atualização dos dados. As informações que existem, elas são todas parciais, são duvidosas, mas, mesmo assim, nesse momento, né, é notório que vai se estabelecendo aí um pico já em várias cidades, né? Em São Paulo, por exemplo, se estima que hoje, né, o número de casos leves ele é o pico, é o dobro, pode ser o dobro do pico da pandemia, né? No Rio de Janeiro, esse crescimento que nós assinalamos é de quase 7.000% do número de casos, e o crescimento é gigantesco em todo o país, né, da ordem de mais de 300% nos últimos dias, alcançando aí coisa de 25 mil pessoas, né? Hoje aconteceu aí, foi noticiada aí a morte da primeira pessoa, supostamente seria a primeira pessoa contaminada, vitimada aí pela Omicron, né? Bom, o Brasil registrou nas últimas 24 horas, segundo os dados divulgados aí pela imprensa golpista, 45.700 casos de Covid, né? E a média subiu para 17.100 na última semana. Foram registrados também, né, um número de 171 mortos. E o total de mortos, né, segundo os dados divulgados agora após as 8 horas, chegaram à marca de 619.730 mortos, né? É um número gigantesco, né? Quase 620 mil mortos, né? E a situação mostrando, evidentemente, o fracasso, né, de toda a política adotada pela direita, que, vamos ser, claro, além da vacinação, que foi resultado de um processo de mobilização popular, é importante lembrar que no ano passado, né, quando, lá por volta de maio, quando houve o movimento Fora Bolsonaro saiu às ruas, uma reivindicação, havia todo um debate sobre comprar ou não comprar vacina, vacinar ou não vacinar em massa. Bom, e uma das reivindicações centrais do movimento que pedia a cabeça do Bolsonaro, né, o Fora Bolsonaro, era justamente vacina para todos, né? A crise aberta pela mobilização popular foi, obviamente, o fator que impulsionou, né, a vacinação, que pressionou, né, o governo, que pressionou toda a direita a gastar, né, a comprar vacina. Mas, obviamente, que o negócio parou por aí,
né? Não foram adotadas outras medidas. A única coisa feita foi, sob a pressão, uma relativa ampliação, vacinação em massa, o que nesse momento garante que a situação não seja ainda pior, mas é evidente que não há outras políticas diante da situação. Uma situação bem clara, vamos falar disso, é a própria falta de testes. Né? Está faltando testes em todo o país. Né? Bom, e o que os governos querem fazer justamente é culpar exclusivamente a população. Né? Hoje, eu li um editorial do Estadão que justamente apresentava os dados do crescimento do número gigantesco do número de casos, relacionando isso daí. Né? Era uma coisa comum não só no Estadão, mas em toda a imprensa, no partido da imprensa golpista, relacionando o aumento dos casos simplesmente com as festas de fim de ano. Né? O problema é a falta de medidas, né, do governo, né, dos governos de uma maneira geral, né, que, por exemplo, aqui é muito evidente, inclusive, e é uma tentativa muito clara de culpar a população quando essa se relaciona, faz festas. Né? É como se, por exemplo, o pessoal não pegasse Covid no transporte coletivo. Né? Ninguém pega Covid no trem lotado da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, ninguém pega Covid nos ônibus lotados de Belo Horizonte, de Salvador, né? De Recife e pelo país afora, no metrô de São Paulo. O pessoal só pega metrô, só pega Covid quando se reúne em casa, né? Quando faz festa, né? Quando quer festejar, aí a burguesia aponta o dedo para a população, acusa, né? Procura acusar de que a responsabilidade de tudo é do povo, né? Que foi se reunir no final do ano, que foi se encontrar com os familiares. É uma campanha, é uma sórdida campanha reacionária. Quando o pessoal estava nas lojas comprando, nas vésperas, estava lotando a alfândega no Rio de Janeiro, a 25 de março, aqui em São Paulo, e outros centros de comércio pelo país afora, não havia nenhuma campanha, quando os shoppings estavam lotados, nenhuma campanha da direita, né, falava de que a situação era uma situação que provocava contaminação. Mas, agora, como precisa dar uma desculpa, precisa culpar alguém, de quem é a culpa? Da população, né, do povo que não toma cuidado. Né? Bom, isso quando, na realidade, a situação, obviamente, não tem nada a ver com isso. Né? E o que eles estão procurando fazer é tirar proveito, é responsabilizar a população para intensificar, né, a política criminosa de repressão ao povo e da falta de adoção de medidas efetivas de combate. Bom, em relação à repressão, queria destacar que hoje, né, nós já vimos falando essa semana, já 13 capitais, né, já anunciaram aí o cancelamento das atividades de carnaval, né, principalmente do carnaval de rua. Né? Já são 13 das 27 capitais, 13 já anunciaram o fim do carnaval. E aí aqui eu queria destacar uma coisa importante. Né? Tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, né, as prefeituras de direita no Rio de Janeiro, do Paes, aqui em São Paulo, do Nunes e do governo Dória, anunciaram que vão adotar medidas para garantir o desfile da escola de samba. Qual é a política? Né? É a política do Paes, do Dória, do Bolsonaro, de todos esses governos e de outros aí pelo país afora. A política é o seguinte: tudo aquilo que diga respeito à possibilidade da população sair nas ruas e protestar está proibido. Né? Evidentemente que a direita está procurando tirar proveito da situação para fazer aquilo que sempre quis, que há muito tempo vem perseguindo, que é atacar, né, a festa popular, o carnaval, ainda mais depois que, após o golpe de Estado de 2016, o carnaval se transformou, né, num centro de grandes protestos. Foi assim em 2017, né, com o Fora Temer, né, cantado em verso-prosa por milhões de pessoas nas ruas. Foi assim
também em 2018, em relação ao Temer. Em 2019, né, a marcha mais cantada no carnaval no país afora foi Ei, Bolsonaro, vai tomar chuchu, né? Vai tomar naquele lugar. E, obviamente, esse ano, depois de 620 mil mortos, recorde de desemprego e de fome, né? O país aí tomado por uma situação de enorme sofrimento, retrocesso econômico, crise por todo lado, o temor, né, da burguesia, não só do governo Bolsonaro, mas de toda a burguesia, de que os festejos momescos aí se transformem num centro de protesto é enorme e eles querem evitar que isso aí aconteça, né? E aí, queria destacar aqui o seguinte, que tanto no Rio como em São Paulo não foram proibidos desfiles das escolas de samba. E por que isso daí? Também aí não tem um público enorme envolvido, até mesmo nas próprias escolas que desfilam, sim, né? Mas o pretexto é que eles vão procurar controlar isso daí. Mas não se trata desse problema, obviamente. É que aí você tem um ambiente mais restrito, com um controle da atividade para evitar que hajam protestos de maior vulto, né? De maior explosão social, né? E queria destacar um aspecto muito importante, né, que a maioria dos canais, até a própria esquerda, não leva em consideração, que é que esses dois eventos, o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, principalmente, mas também de São Paulo, são transmitidos pelo poderoso monopólio da Rede Globo, né? É um dos negócios mais bilionários, de patrocínio mais caro, né, de toda a televisão brasileira, é o patrocínio em torno da transmissão do desfile das escolas de samba. Então, aqui, obviamente, que quando tem um interesse capitalista, isso aí está acima de tudo. E o negócio. Em Salvador, por exemplo, o governo decidiu que suspender, cancelar o carnaval de rua, mas anunciou que vai permitir festas fechadas com até 5.000 pessoas. Se for para pagar, se for para dar lucro para os capitalistas, pode tudo, né? Se for para garantir o lucro da Rede Globo, pode ter carnaval, pode ter transmissão. O problema central é impedir, né, centenas de milhares e até milhões de pessoas nas ruas de Olinda, de Recife, de Salvador, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Impedir que aconteça essa enorme massa de pessoas nas ruas e que isso se transforme num centro de manifestações por fora Bolsonaro, né? E por Lula presidente, que é isso que vai acontecer. Todo mundo sabe que é isso que vai acontecer, né? Se o povo sair às ruas, né? De um jeito ou de outro, da maneira irreverente, né? Estavam se organizando aí blocos, por exemplo, no Rio de Janeiro, da noivinha do Aristides, né? O povo já se preparando pela internet, aí satirizando o governo, um dos principais responsáveis pela situação de sofrimento, de miséria, né? De degradação das condições de vida do povo, que é o governo Bolsonaro, junto com toda a direita. Então, obviamente que essa situação, né, ela é isso que estão querendo evitar no ano das eleições, né, no ano em que a burguesia está procurando estabelecer todo um controle, né, sobre a situação, né? Ontem nós falamos aqui o seguinte, que o Exército resolveu manter aí o treinamento, todos os treinamentos, suspendeu os treinamentos só a partir de setembro, né? E que isso aí foi anunciado como o Exército estando de prontidão, preocupado, né, com aquilo que pode acontecer no processo eleitoral brasileiro. A burguesia está com medo de que a revolta popular exploda e está procurando evitar, sem anunciar, sem fazer alarde, né, com o discurso de engana-trouxa, de que a preocupação é com a Covid, né, que a preocupação é com a transmissão, na hora de deixar o povo se ferrar, lascar, trabalhar de segunda
a sábado e até no domingo, muita gente, milhões de trabalhadores, aí não tem nenhuma preocupação com a saúde do povo. Mas, quando há o risco de que o povo proteste, de que o povo saia às ruas, aí todo cuidado para eles é pouco. Trata-se de colocar a culpa no povo e impedir, né, os festejos populares e até mesmo as manifestações. Bom, ligado a esse tema, nós temos o fato de que está faltando testes, é isso mesmo. Até mesmo as farmácias de São Paulo registraram aí a falta de testes para a Covid-19, né, dos chamados testes rápidos. Segundo a Associação Brasileira de Farmácias, foram feitos 9.400 testes só no primeiro dia de dezembro. No dia 29, para a gente sentir aí a evolução, foram 29 mil procedimentos em um único dia. Isso que foi registrado, hein? Um aumento de 30 vezes, né? Desculpe, de 9.400 para 26 mil. Quase 3 vezes, quase 300% do aumento do número de testes, e está faltando teste, né? Não só em São Paulo, mas em várias cidades do país já apareceu o problema. Bom, aqui mostra, aqui está claramente um problema dessa situação, que é o fato, né? A falta de testes está relacionada à falta de investimento público, né, para garantir que haja teste em massas. Tem países em que está sendo distribuído aí kit de teste para a população levar para casa, né? Aqui, o pessoal tem que pagar na farmácia, e até na farmácia para comprar, coisa que a maioria da população não tem grana, o teste não é barato, né? O teste, quando chega a custar aí 10% de um salário mínimo, né? Quer dizer, é uma coisa que para a maioria da população não é acessível, e mesmo assim está faltando, né? Porque não tem nenhuma política. Era uma coisa que teria que ser fornecida de maneira gratuita. Em vários lugares, como no Rio de Janeiro, tem imagens mostram aí filas, né, nos locais, nos postos de saúde para fazer os testes, e nós vamos ter isso, inclusive, provocando aí aglomeração nos postos de saúde e tudo mais. Bom, isso aí ninguém quer evitar, né? O pessoal quer atacar o carnaval, é a possibilidade de manifestação popular. Que o povo fique na fila, que não haja testes, isso aí está, né, na conta da direita, está, né, na conta da burguesia de deixar o povo se lascar, né, e continuar morrendo diante dessa situação. Bom, nós vamos em frente, né, não sem antes aqui, mais uma vez, agradecer a vocês aí pela participação aqui no nosso canal, audiência elevada. Hoje é o dia de estar conosco aqui a companheira Andréa, que mandou aí um abraço para vocês, mas diante de um outro compromisso profissional não pôde estar presente com a gente, mas ela prometeu que volta na próxima semana e mandou um abraço para todos vocês, né? E eu queria aqui, mais uma vez, chamar todo mundo aí a contribuir com a caixinha de começo de ano. Teve a caixinha de fim de ano, agora caixinha de começo de ano aqui da Causa Operária TV, como fez agora o Pão com Ovo, mandando aqui uma figurinha simpática, um super sticker para a gente, e também a companheira Edna Costa, muito obrigado aí pelo sticker, pela figurinha simpática, contribuindo aqui com o nosso canal, e muita gente já fez. E lembrando a você que lá em cima, lá no alto do chat, tem o link para você se inscrever para a Conferência Sindical Nacional da Causa Operária. Daqui a pouquinho nós vamos falar desse tema. Bom, e você também, que está nos acompanhando e ainda não é membro do nosso canal, pode fazer como todo esse pessoal que está de verde, com o nomezinho em verde aqui no nosso chat, e tornar-se membro, né? Ajudar aí, dar uma contribuição regular, mensal, para sustentar essa empreitada importantíssima que é a Causa Operária TV. Bom, na nossa pauta agora, os protestos contra o ex-ministro do Bolsonaro, ex-juiz fascista, Sérgio Moro. Ele foi recepcionado de maneira calorosa lá em João Pessoa, ao desembarcar no aeroporto. Eu acho que tem um vídeo curtinho aí.
se tiver liberado aí, produção, vou pedir para colocar a imagem. Ok, vocês viram aí os gritos de traíra, ladrão. Bom, o Sérgio Moro está naquela situação que ele é atacado de todos os lados, né? Porque, obviamente, ninguém, depois de todo o processo criminoso da Operação Lava Jato, né, ninguém da esquerda, nenhum trabalhador consciente, né, apoia, tem nenhum apreço por essa figura sinistra, calhorda, né, um paga-pau do imperialismo que teve à frente aí da criminosa Operação Lava Jato, né, que foi considerado, inclusive, finalmente juiz suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, e agora ele tem também aí a rejeição, a repulsa dos bolsonaristas, né, que veem ele como um traidor, né? Então, a direita aí procurou impulsionar, e em alguns setores ainda impulsionam, a tentativa dele de se apresentar aí como um suposto candidato da terceira via, mas essa política aí, né, no começo ele foi apresentado como aparecendo nas pesquisas com alguma coisa perto de 10%, mas isso aí ficou evidente que era uma figuração, uma forçação de barra, um balão de ensaio, e agora está aí o Moro, né, sendo rejeitado, né, sendo enxotado aí por protestos aí no Nordeste, e a situação vai se repetindo aí pelo país. Já tem gente dizendo que é possível que ele reavalie a situação, se é que, de fato, em algum momento ele pensou seriamente em ser o candidato à presidência da República e possa concorrer simplesmente ao Senado, em algum estado, em Paraná, no São Paulo. Bom, vamos ver. Mas o fato é que a direita, a crise em torno da candidatura do Sérgio Moro é a crise, parte da crise da terceira via, mostra aí a dificuldade que a burguesia tradicional golpista tem para emplacar um candidato alternativo, principalmente ao Lula, né? Que é o grande inimigo da direita a ser derrotado, mas também uma opção ao Bolsonaro, né, que em 2018 não era o candidato dos sonhos da burguesia golpista e que teve que ser engolido, e que agora, em 2018, nesse momento, né, tem uma situação que Bolsonaro está em enormes dificuldades nesse momento ainda, mas, né, continua sendo o candidato mais cotado, o único da direita com algum apoio popular, né? E com chances, aí procurando se colocar numa situação para ser novamente apoiado por toda a direita. Bom, está aí a crise, mais um aspecto aí da crise daqueles setores que procuram se apresentar aí como a terceira via, que é a rejeição ao Moro. Bom, um outro aspecto da crise é o avanço da crise econômica, né? E um aspecto decisivo, porque para a burguesia o problema central, obviamente, não é o bem-estar do povo, longe disso. O problema central diante da crise econômica, como abocanhar, tomar conta do orçamento público, expropriar a população, estar no comando do Estado para evitar que a população se revolte, né, reprimir a população e assim por diante. Bom, em um aspecto divulgado hoje, que é muito sintomático da crise, diz respeito a um número histórico, né? Os saques da poupança superaram, em 2021, em 35 bilhões e meio, praticamente, né, o valor dos depósitos, né? Segundo o Banco Central, os saques da poupança somaram 3 trilhões 445 bilhões, né, enquanto os depósitos
somaram 3 bilhões 410 bilhões. Então, portanto, representando aí uma saída de 35 bilhões e 400 milhões a mais do que o depósito. É a terceira maior saída líquida de recursos de toda a história, né? Foi inferior somente ao que foi registrado em 2015, quando a burguesia fazia uma intensa campanha a favor do golpe e procurou estimular o esvaziamento da poupança, e 2016, o ano do golpe, né, quando se intensificou toda essa campanha em torno da crise econômica. Bom, naqueles anos, em 2015, a superação foi da ordem de 53 bilhões e em 2016, 40,7 bilhões. Quer dizer, agora 35,5 bilhões, né? Mas a situação há uma queda muito acentuada da captação, né? Também de recursos, a poupança diminuindo. Vocês estão vendo os números aí na telinha de vocês. É o terceiro pior resultado, em termos de resultado líquido, né? Mas há aí um decréscimo muito acentuado também dos depósitos nesse último período. É um dado porque, obviamente, o país com a poupança pequena, né, tem dificuldade de realizar investimentos, seja os investimentos das famílias, investimentos pessoais, mas também os investimentos de maior monta nas empresas, né? O resultado que reflete um quadro de uma tendência de crise geral, e os prognósticos que estão sendo feitos para esse ano de 2021, né, vão apresentando uma situação cada vez mais complicada. Isso no ano das eleições, né, o que mostra aí uma situação que vai ficando cada vez mais crítica para a direita, do ponto de vista das suas perspectivas políticas, mas, obviamente, com enormes reflexos na vida do povo brasileiro, né? Vocês estão vendo aí na telinha aí o quadro, né, mostrando aí os 3 piores resultados, 2015, 2016 e agora 2021, com uma tendência, né, a piorar agora em 2022, né, e todo mundo reavaliando aí as perspectivas ilusórias de crescimento que vinham sendo apresentadas. Mandar um salve aqui para o nosso companheiro Jesus Era Humano, que está aqui conosco, mandando aí o superchat. Muito obrigado pela contribuição. Da mesma maneira, a companheira Denise Prates. Muito obrigado aí, Denise, pela sua presença, pela sua participação. E nós vamos seguindo aqui na nossa pauta, pedindo a vocês que sigam aí os bons exemplos e contribuam aqui com a Causa Operária TV. Bom, notícia presente em quase todos os jornais de hoje, né, na internet, há mais de 2.000 prefeitos pedindo ajuda ao governo federal para supostamente enfrentar aí a Covid-19, né? A situação, isso que nós estamos no começo daquilo que aparece aí como sendo uma possível terceira onda, né? O que está mostrando aí que as perspectivas não são nada alentadoras, né? Quer dizer, que já, se nesse momento, né, onde houve uma disparada de casos, mas que é uma coisa recente, principalmente desde o final do ano. Bom, os prefeitos estão alegando aí que há um aumento dos gastos para enfrentar não só os casos de coronavírus, mas também do influenza, né? E esse protesto de 2.000 prefeitos foi enviado ao Ministério da Saúde através de um ofício, né, assinado por 2.000 prefeitos, solicitando o apoio do Ministério na reestruturação do atendimento ambulatorial, compra de testes rápidos, que nós falamos agora há pouco, que está em falta até nas farmácias, e de remédio antigripais, né? Está faltando remédio aí também em todo o país, nas farmácias públicas, nos postos de saúde, né? Isso no momento aí dessa explosão de casos de influenza e também da Covid, né?
essas 2.000 cidades, cujos prefeitos assinaram aí esse ofício ao Ministério da Saúde, representam uma população de cerca de 150 milhões de pessoas, né? O que equivale aí a praticamente 2/3 da população nacional. Então, você tem a maioria dos prefeitos, obviamente que tem uma crise enorme, a gente viu aí na discussão do orçamento, embora o governo tenha muitas verbas para os bancos, né, a gente vê que a disposição de liberar isso em relação ao que quer que seja que tenha a ver com o atendimento da população é muito pequena. Nós vimos recentemente, destacamos aqui, por exemplo, o caso das enchentes que levaram aí ao desabrigo de mais de 100 mil pessoas na Bahia, no norte de Minas, e, de maneira cínica, o ministro do Desenvolvimento Regional, o Marinho, né, e o governo Bolsonaro anunciaram que estavam estudando liberar 50 milhões. Né? E, de imediato, estava realizando aí uma liberação de 15 milhões. Né? Muita gente, a gente não convive com milhões todo dia, ninguém ganha milhões, não somos milionários. Né? A ideia, a propaganda oficial procurava apresentar como se fosse muito dinheiro. Mas, obviamente, que esse dinheiro é uma miséria. Né? É um dinheiro que, só para a gente ter uma ideia, é 50 mil vezes menos, presta atenção, 50 mil vezes menos, como está estampado na capa do jornal Causa Operária dessa semana, do valor que foi disponibilizado para os bancos no ano passado. Né? O valor do orçamento federal que o governo transferiu para os banqueiros, né? 50 milhões a previsão para socorrer aí centenas de cidades, né, em estado de calamidade e mais de 100 mil pessoas desabrigadas. Então, obviamente que nesse momento aí há uma demanda para o atendimento desses problemas ligados aí aos casos de influenza, de Covid, mas a política, o ministro da Saúde está mais preocupado em fazer campanha direitista em defesa dos seus próprios interesses eleitorais para o seu público, né? Se colocar aí sem justificativo, sem debate sério contra a vacinação das crianças, e por aí vai, né? Toda a política, que não é loucura, é uma política muito clara, muito pensada do Bolsonaro e dos seus aliados políticos próximos em defesa dos seus próprios interesses. Bom, nós vamos seguindo. Agora a gente quer vamos mostrar, em torno, já que nós estamos falando desse tema da vacinação, né? Estamos falando das posições da Causa Operária TV, do PCO, diante dessa questão. Nós separamos um recorte aqui, um vídeo, né, sobre esse problema do companheiro Rui Costa Pimenta, né, do presidente nacional do PCO, justamente no programa Análise Política, que acontece às terças-feiras em transmissão simultânea com o canal 247, onde ele responde a pergunta se o PCO é negacionista. Né? Então, vou passar para vocês aí o vídeo, que é muito interessante para sintetizar a posição do PCO diante dessa questão da vacinação e logicamente que a acusação de negacionista é uma acusação feita por setores da esquerda, frente amplista da esquerda, que repete ipsiliter aquilo que diz a imprensa golpista e que diz setores da direita. Mas é um debate importante. Então vamos ver como é que o companheiro Rui se posicionou diante dessa questão. A questão, então, que fica para você fechar, já que esse tema mobiliza tanto, Rui, você é um negacionista ou não? Isso aqui é tão engraçado, esse debate, que acontece o seguinte. Nós tivemos uma discussão aqui, nesse programa, um pouco antes de começarem as mobilizações, né, onde nós discutimos justamente qual é a solução para o problema. Eu falei naquela época, o pessoal pode pegar o programa aí, falei, nessa altura dos acontecimentos, não adianta ficar reivindicando mais nada com relação à pandemia, a não ser a vacina. Vacinação em massa. E nós fomos o primeiro partido que lançou a palavra de ordem de vacinação em massa. Veja que os atos do
que foram feitos contra o Bolsonaro era auxílio e vacina. Esse aí era nosso programa. Daí veio o pessoal aqui falar que a gente é negacionista. Não, nós não somos negacionistas. O problema é que nós não somos cegos. Nós somos um partido crítico. Eu me vacinei. Eu não falei para ninguém não se vacinar. Mas tem duas coisas. Primeiro, eu acho que deve respeitar o direito da pessoa que não quer ser vacinada, porque é tratamento médico forçado. Se você não se vacinar, é como o Monark falou aí, né? O pessoal fala que ele é... Muita gente falou que o Monark é um burrão, mas ele foi muito correto nisso daí. Você fica encurralado. O que você vai fazer? Não pode viver mais porque você não tomou a vacina. Então, você está sendo forçado a tomar a vacina. Então, em primeiro lugar, isso daí, tem que respeitar o direito das pessoas. Segundo, tem que ser crítico, né? Alguém falou aí que não tem só a vacina da Pfizer. Tudo bem, não tem só a da Pfizer, só que a Pfizer tem 70% do mercado mundial de vacina. Eles fizeram a maior mala de dinheiro que eles jamais fizeram na história das empresas médicas. Tem que pensar nisso daí, né? Então, eu acho assim, eu acho que o correto é o pessoal se vacinar, mas eu não sou favorável a forçar ninguém a se vacinar. Se isso é ser negacionista, então o negacionismo consiste em você discordar da opinião da grande imprensa. Como a grande imprensa fala, né, que todo mundo tem que se vacinar, então você não concorda com isso, com aquilo, com aquele outro, você é negacionista. Você teria que ser um fiel, você teria que ser uma pessoa que acredita cegamente em tudo que a grande imprensa fala. Me desculpem os que fizeram os comentários, mas é impossível fazer isso daí, a não ser que você faça lobotomia. Se você fizer lobotomia, você fala sim, sim, sim. Eu não acredito em nada que nenhum governo do mundo fala, porque todos mentem. Empresa, então, nem por acaso. Tudo tem que ser passado assim num pente fino muito cuidadoso. O mundo é perigoso. O pessoal já fez muita loucura no mundo, fez e continua fazendo. Agora, se o pessoal quer acreditar cegamente, o que eu posso fazer? Depois, as mesmas pessoas que falam isso, que você tem que acreditar cegamente, chamam aí os eleitores do Bolsonaro todos indiscriminadamente de gado, né? Quer dizer, então um é gado de um e outro é gado de outro, se é assim. E eu acho que é muito mais gado você ficar insultando pessoas que estão discutindo seriamente o problema do que um cidadão aí da periferia que acha que o Bolsonaro é um bom presidente, porque ele não tem todas as informações, porque ele não tem... porque a esquerda também é uma porcaria, que não fala nada de nada. Então, eu acho que valeria a pena fazer um programa sobre isso mesmo. O pessoal Vamos fazer. Muito, muito beato, né? Falha nossa, voltei sem som, mas vocês viram aí o trecho da análise política com o companheiro Rui, explicando, né, a posição clara e cristalina nossa, do Partido da Causa Operária, sobre o direito, né, a liberdade que as pessoas têm que ter de decidirem sobre o seu tratamento médico, né, que posição tomar. Que é nós nos posicionamos aí a favor da vacina, fizemos campanha pública, né, desde o primeiro momento, a necessidade, inclusive, da quebra das patentes, que é bom destacar, né, que muitas pessoas, falsos combatentes do negacionismo, de fato, ficaram do lado do Bolsonaro e estão do lado do Bolsonaro até hoje, de toda a burguesia que está deixando o povo morrer adoidado, quando, né, se recusam a se posicionar claramente a favor da quebra das patentes, né, de garantir aí a produção das vacinas pelo Estado, pelos países, e a liberação gratuita, porque, evidentemente, a vacina se transformou aí num negócio bilionário, né, de trilhões, né, em todo o mundo, e as suspeitas que estão sendo levantadas, que são, obviamente, cada vez em maior número,
né, em relação aos problemas com as vacinas, né, e que é direito das pessoas terem as suas dúvidas, a sua posição. Ontem foi colocado aqui no nosso programa a nossa posição totalmente contrária, né, por exemplo, como está fazendo agora o Dória, de obrigar os servidores públicos a apresentarem como condição, né, inclusive sobre ameaça de demissão, como vem acontecendo em várias empresas, e com o apoio absurdo de sindicalistas, de setores da esquerda. Então, está aí os esclarecimentos sobre a posição. Ficou evidente também, aqui o Felipe fez referência, por exemplo, aí às vacinas russas, né? Hoje ficou por demais evidente que toda a discussão em torno das vacinas teve claramente vinculado a interesses políticos e econômicos, né? Como foi o caso aí do veto à vacina russa Sputnik, né? E por aí vai, né? É evidente que não há aí... não tem nenhuma moral essa esquerda pequeno-burguesa, né, setores direitistas, para acusar o PCO de ser negacionista. Né? O PCO que fez campanha, foi às ruas, não só pelo Fora Bolsonaro, mas também pela vacina para todos. Mas vamos em frente, na reta final do nosso programa. Vamos... penúltimo tema nacional, né? Porque o Bolsonaro, defensor dos lucros dos especuladores, da entrega do petróleo nacional, usou da sua live no dia de hoje para atacar o Lula, mais uma vez, e dizer que ele quebrou a Petrobras. Né? Inclusive, ontem aqui tinha um bolsomínio, né? um bolsonarista, na realidade, dizendo que o Lula ia voltar à cena do crime, cena com S, inclusive escreveu ignorante. E hoje o Bolsonaro falou desse tema, né, dizendo que o Lula, né, pode voltar à cena do crime. Bom, para a burguesia, esse tema da quebra da Petrobras foi um dos centros da campanha do Aécio Neves, quando foi derrotado nas eleições de 2014. Né? Tem vídeos na internet, tudo. Quem tiver memória vai lembrar que uma das grandes preocupações do candidato do PSDB era que o governo do PT estaria quebrando a Petrobras, provocando prejuízos na Petrobras. Isso porque a gasolina estava sendo subsidiada, né? Havia o preço estava sendo contido com medidas defensivas dos interesses do povo brasileiro por parte do governo. Né? Bom, e a gente viu depois do golpe, a gente está sofrendo, sentindo na própria pele o que está acontecendo. Né? Eles tiraram todo tipo de controle, estabeleceram aí a vinculação dos preços dos combustíveis, não só às altas do mercado internacional, como a variação cambial. Né? Na situação que nós temos aí um dólar chegando a quase R$6, né? E quem está pagando essa conta para que os especuladores... A Petrobras, no ano passado, distribuiu dividendos, né, em mais de um momento. Foi uma farra dos dividendos. Né? E essa política é que o Bolsonaro e os neoliberais, os liberais, os tucanos chamam de salvar a Petrobras. Né? Bom, aqui nós não somos sócios da Petrobras. Eu não tenho ação da Petrobras e tenho certeza que a maioria daqueles que nos assistem aqui e do povo brasileiro, né, ninguém é sócio, ninguém ganha nada, nem um centavo se a Petrobras tiver lucro. Né? Eu quero que se exploda o lucro da Petrobras. Né? O importante para o povo brasileiro, nós que somos donos, né, a nação brasileira, dono aí de um mar de petróleo, né, de uma das maiores reservas de petróleo do mundo, é que esses recursos fossem colocados a serviço da população. Né? Como vocês sabem, eu estive na Venezuela antes da pandemia e lá era possível ver a população abastecer com o equivalente aqui, uma nota de R$5, dava para abastecer o carro o ano inteiro. Mas que prejuízo para a PDVSA, que se dane a PDVSA. O importante é o povo venezuelano. Né? No Brasil, a política deveria ser a mesma.
que se danem os acionistas da Petrobras, né? O importante seria garantir, né, que o Brasil, que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, pudesse ter um combustível que deveria ser vendido a centavos, né? E que, se houvesse algum lucro com a venda do petróleo, fosse, como estava proposto anteriormente, para direcionar para questões que são fundamentais para o povo brasileiro: a saúde, a educação, a moradia, e de maneira nenhuma, né, para garantir aí o lucro dos acionistas da Petrobras, que, em sua maioria, são especuladores lá das bolsas de valores do mercado internacional, né? São Jorge Soros da vida, esses mesmos empresários aí que patrocinam até setores da esquerda, né? Que fazem caixinha, né? Para patrocinar aí, inclusive, né? Organizações, e principalmente a direita, obviamente, né? São esses elementos aí que, inimigos do povo brasileiro, né? Eles querem salvar a Petrobras. Isso porque as ações da Petrobras, eles querem salvar os lucros dos acionistas da Petrobras, né? Para o povo brasileiro, salvar a Petrobras seria nacionalizar o petróleo e colocar a Petrobras 100% estatal sob o controle do povo brasileiro. Acabar com essa mamata, né? Acabar com essa política que o pessoal vem aqui, rouba o nosso petróleo e faz o povo pagar a gasolina aí a R$ 7, R$ 8 o litro em algumas regiões do país, para garantir, né? Isso aí é a salvação da Petrobras. Que se exploda a Petrobras, né? Que essa Petrobras privatizada, né? Os lucros dos acionistas, né? E que o que tem que ser defendido é o interesse do povo brasileiro, né? Que não pode ser essa política de pagar para garantir o lucro de meia dúzia de grandes especuladores internacionais. Então, o Bolsonaro, mais uma vez, expressou, né, esse programa ultra-reacionário, entreguista, vende pátria, né, que é a política de sacrificar toda uma nação, né, de entregar uma riqueza que é do povo brasileiro para garantir o lucro dos tubarões internacionais. Bom, antes de caminhar para nossas notícias internacionais no final do nosso programa, queria aqui reforçar o convite a todos vocês, né, que estão participando aí conosco, que são trabalhadores, que são interessados, né, na luta por mudar a situação no interior do movimento operário, ou seja, dos sindicatos, que são uma arma poderosa para enfrentar essa situação, por exemplo, da entrega do petróleo nacional, né? E coisa que é necessária é organizar uma luta geral dos sindicatos contra as privatizações, né, em defesa dos salários que estão sendo roubados, como nós vimos na edição de hoje aqui, o protesto dos trabalhadores, dos bancários do Banco Central. Nós vamos realizar, nos dias 15 e 16 de janeiro, a Conferência Sindical Nacional da Causa Operária, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, mais aberta a todos os companheiros que estejam interessados. Então, eu queria convidar você que está nos acompanhando a se inscrever. Você tem um link aí no alto do chat aqui do nosso de bate-papo da nossa live, né, que você acessasse aí e fizesse a sua inscrição na Conferência Sindical Nacional do PCO. Né? A conferência é uma conferência de ativistas que querem intensificar a campanha nas fábricas, nos locais de trabalho, pelas reivindicações dos trabalhadores, né, nas lutas fundamentais como essa contra a privatização, em defesa dos salários, pela redução da jornada de trabalho, para o que é necessário fortalecer um movimento de base, de oposições sindicais, né, das direções sindicais classistas. Né? Por isso, o encontro vai ser aberto, vai contar com a participação de companheiros do Bloco Vermelho. Já estão inscritos, estão se inscrevendo companheiros do PT, né, companheiros independentes que não militam em nenhum partido de esquerda, companheiros do Partido Comunista do Povo Brasileiro, nossos aliados no Bloco Vermelho, e de outras organizações de esquerda. Você está convidado. Né? A conferência vai também fazer, além das questões gerais, da luta gerais dos trabalhadores, vai discutir a necessidade da campanha, né, de mobilização nas fábricas, nos locais de trabalho, em defesa da candidatura do Lula, porque não vai ser passeio, vai ter que ser no enfrentamento, na porrada, né? E vai organizar também, procurar organizar o movimento nas diversas categorias. Então,
acesse e se inscreva na Conferência Sindical Nacional Causa Operária. Nossas rapidinhas de últimas aqui, para a gente encerrar nosso programa de hoje. As tropas russas, né, chegaram aí no dia de hoje ao Cazaquistão. Nós divulgamos aqui o pronunciamento essa semana do governo do Cazaquistão, que denunciou, né, que as manifestações naquele país, protestos que tinham várias reivindicações válidas, incluindo que o governo estava negociando o atendimento de várias das reivindicações que diziam respeito aos interesses populares, estavam sendo usados por setores da direita, como aconteceu aqui no Brasil, na Ucrânia, etc. e tal, para tentar armar aí um golpe ou que levasse à destituição do governo e uma presença de setores da direita, inclusive fascistas no governo. E o governo pediu ajuda ao governo russo, né? Então, o governo russo destacou tropas que desembarcaram hoje no Cazaquistão a pedido do presidente daquele país, né, contra os protestos organizados, inclusive de fora, né, por setores do imperialismo interessado. O Cazaquistão é um país fundamental vizinho da Rússia, né, e no momento em que o imperialismo age para desestabilizar toda aquela região, para realizar uma situação de provocação contra a Rússia, já na Ucrânia e agora também no Cazaquistão. Nós vamos voltar a falar mais desse tema, né, e vai ser tema aqui das próximas análises aí, feitas aí pelo companheiro Rui Costa Pimenta, que amanhã tem o programa Análise Internacional aqui, a partir das 12 horas. Bom, repercutindo também, né, a Cuba manteve aí o segundo lugar no ranking mundial de vacinação contra a Covid. Em Cuba, 1.631.000 crianças de 2 a 11 anos já completaram o esquema vacinal, né? E as vacinas são as vacinas produzidas pelo próprio país, mostrando aí a importância da soberania, né, da política independente do governo russo, do governo cubano, né, produzindo aí as vacinas Abdala e Soberana, né? E com esses números, Cuba é o segundo país que mais vacinou contra a Covid, né? Até o dia 3 de janeiro, 85,47%, quase 86% da população cubana já tinha recebido 2 doses, além de mais 7% que tinham recebido apenas uma dose. Bom, nesse ranking mundial, o Brasil está em 11º lugar, né? E por conta, obviamente, da enorme pressão popular, e Cuba está atrás apenas do Emirados Árabes, né? Lá, com a riqueza do petróleo, foram compradas aí as vacinas e garantido um nível um pouquinho acima de Cuba na cobertura vacinal. Nós vamos ficando por aqui com o resumo do dia, agradecendo muito aí a vocês todos que participaram, que contribuíram. Continue divulgando, espalhem aí o link do nosso programa. Resumo do dia volta amanhã, né? A gente, comigo e com o companheiro Expedito Mendonça, vamos analisar os principais acontecimentos da semana, trazer charges aí, numa semana que teve muita sátira, muito protesto contra o presidente, que esteve entupido, né? Como nós destacamos no programa de ontem, né? Explicaram que era camarão, mas o pessoal disse que o problema é Lula, né? O grande problema, e que o Bolsonaro fica trancado, né? Amanhã nós vamos mostrar a charge que o J. Camelo fez, mostrando, né, explicando o trancamento do Bolsonaro, né? E não é camarão, é Lula o verdadeiro motivo de mais essa encenação do presidente farsante. Um forte abraço a todos vocês, obrigado pela audiência, pela participação. Siga aí com a nossa programação da Causa Operária TV. Um forte abraço e até amanhã.